Paz, meus irmãos, estou aqui para ministrar uma palavra no coração de vocês, através dessa ferramenta, ao qual o Espírito Santo de Deus tem tocado em meu coração, para gravar mensagens e estar mandando, neste momento que estamos passando por dificuldade, passando por uma grande crise, essa pandemia que tem afetado o Brasil, tem afetado o mundo, e eu tenho algumas palavras que o Espírito Santo de Deus me deu, eu escrevi e guardei. E eu senti no meu coração agora de estar gravando essas mensagens. Mensagens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que eu tenho a certeza que vai falar ao seu coração, assim como tem falado comigo. E está falando comigo. E eu quero estar dividindo com vocês nesse momento esta palavra de Deus, amém? Então vamos estar abrindo aqui a Bíblia, livro de Mateus, capítulo 18, que diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber um menino, qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Também quero ler aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: e Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que nascer da água do Espírito, aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, querido, a mensagem que eu venho trazer hoje é que nós temos que nascer de novo. Temos que ser como uma criança para podermos viver o reino de Deus em nossas vidas. Essa mensagem Deus ministrou meu coração, o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava em São Paulo, eu estava fazendo um curso, uma faculdade, e nessa faculdade eles davam esse curso. Então eu saía do meu trabalho, saía de 6 da manhã de casa, ia para o trabalho, do trabalho eu ia para essa faculdade, e de lá eu saía, chegava em casa quase 1 da manhã. Então eu estava sem ver minha família praticamente. Eu saía, eles estavam dormindo, voltava, eles estavam dormindo. Foi quase 2 anos assim, e eu estava sentindo muita saudade da minha filha. E no caminho do metrô, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Ao ver uma criança brincando com seu pai, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar em minha vida, dizendo: para vencer, você tem que ser como uma criança. Tem que ter as características de uma criança em seu coração. Ele começou a ministrar: viver da dependência do seu pai, não guardar mágoa, ter intimidade com seu pai, confiar em Deus, andar nos caminhos de Deus assim como uma criança anda. É essas características que eu quero estar falando aqui com vocês. E como uma criança, quando ela nasce, quando uma criança ela vem à vida, ela necessita inteiramente, todos os dias, do leite materno dos seus pais. Assim que nasce, eu estava vendo um vídeo, é tão interessante, que no primeiros minutos de vida eles põem a criança na barriga da mãe. A criança ela vai fazendo um esforço até chegar o leite materno, até o peito da mãe, e começa já a mamar nos primeiros minutos de vida. Porque aquilo está na criança, a necessidade do sustento da sua mãe. Assim está em nós a necessidade de vivermos a palavra de Deus, de dependermos da palavra de Deus. É o que precisamos neste momento de dificuldade, neste momento de crise. O que precisamos é viver do sustento de nosso Deus, é de viver aquilo que Deus tem para nós. E como diz em Pedro,
Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz: desejai efetuosamente, como menino novamente nascidos, ou recém-nascidos, o leite racional, ou diz o leite puro em outras traduções, não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Então Pedro está dizendo: desejai a palavra de Deus como uma criança, como recém-nascido, um leite puro, para que nós possamos crescer. Quer crescer em meio a essa crise? Quer crescer em meio à sua dificuldade? Quer crescer em meio a toda essa circunstância? Viva a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Nós temos que parar muitas das vezes, não que nós não devemos estar desinformados, mas nós temos que parar um minuto e ver: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que é a tua palavra? Quais são as tuas promessas para a minha vida? Então Deus quer que você vive desse sustento, do sustento da palavra. Daniel, quando estava ali na Babilônia, ele rejeitou todos os manjares do rei e viveu do sustento daquilo que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele. E todos temeram. Aquele homem que cuidava deles temeu, falou: não posso fazer isso, porque quando chegar em frente ao faraó, vocês vão estar mais fracos e eu vou morrer por causa disso. E ao contrário do que ele pensou, quando chegaram em frente ali, as autoridades, aqueles homens, aqueles jovens, estavam mais fortes do que os outros que comeram os manjares. O que Deus tem para você, querido? Às vezes, para os olhos do mundo, para os olhos da sociedade, parece ser loucura, mas é isso que vai te sustentar nos momentos difíceis. Vão olhar para a tua vida, vão achar que você até mesmo está perecendo, mas é a palavra de Deus que vai te fortalecer, é a palavra de Deus que vai te sustentar, porque está em você. Como eu disse aqui, quando a criança nasce, nos primeiros momentos de vida, ela já tem essa necessidade, já nasceu nela, necessidade do leite materno. Nós temos essa necessidade, nosso espírito está dentro de nós, está dentro de você. Você é corpo, alma e espírito. A tua alma deseja, o teu espírito deseja aquilo que vem de Deus, porque você é um ser espiritual e você deseja dessa palavra. Por isso diz a palavra de Deus em Mateus 4,4 que não só viverá de pão o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está te ensinando nessa noite: seja como uma criança, viva da palavra de Deus, viva do sustento de Deus. Esta palavra viva e eficaz, que no momento difícil, neste momento de dificuldade, é ela que vai te dar a sustância, é ela que vai te dar todas as vitaminas que precisa na tua vida. Na alma, hoje a sociedade está ferida na alma, no espírito. E o que precisa nessa sociedade é ser alimentado pela palavra. Somente ela tem o poder de alimentar o espiritual, o corpo físico com o pão do dia. Mas nós não vivemos só isso, mas nós dependemos também de alimentar o nosso espírito. E como alimentamos o nosso espírito? Pela palavra de Deus. Deseja como leite maternal. Isso nos fortalece, nos vivifica, nos dá ânimo. E eu creio, querido, que através dessa palavra, Deus está tocando na tua vida. Se você tem se enfraquecido ou desanimado, pelo poder da palavra de Deus, eu profetizo sobre a tua vida, o ânimo, a força. Começa a se fortalecer por esse leite maternal que tem todas as vitaminas que precisa para te dar ânimo, para te fortalecer.
Não desejai o leite falsificado, como disse Pedro. Às vezes podemos uma criança tomar um leite de caixinha comum, mas aquele leite não vai sustentar como sustenta o leite maternal, o leite que vem direto do céu. Às vezes você pode estar dando ouvido para um, para outro, mas ele está falando: atenta para a minha palavra, atenta para minhas promessas. O que é que eu tenho falado para você? O que é que eu tenho dito para você? O que é que eu tenho? Quais as promessas que eu tenho feito para você? Mas o nosso problema é que nós, às vezes, não queremos ouvir. E esse leite materno, às vezes, muitas vezes, ele não tem um gosto bom. O xarope da vovó, como eu costumo falar, quando nós estamos gripados, qual é o componente que vai nele? Cebola, alho, um monte de folhas lá dentro. E qual é o gosto daquilo? É um gosto ruim. É um gosto que desce difícil de engolir. Mas é este xarope que te faz bem. É o xarope que cura. Os melhores remédios são mais doloridos quando aplicado. Quando nós estamos gripados, uma bezetacil é o que mais dói, mas é o que mais tem efeito. Às vezes viver a palavra de Deus não é fácil, é doído. Não é fácil, mas é ela que tem a salvação, é ela que tem a restauração. Enquanto muitos dizem retroceda, a palavra diz continue. Quando muitos falam rejeitam, abandonam, Deus diz ama, ajude. Quando muitos falam não, você não tem que ajudar, a palavra de Deus diz ande 2 milhas a mais. Não é fácil. Às vezes nós temos que engolir. Mas é isso que vai te trazer a cura. É viver da palavra. E é o mais difícil, é vivê-la. E que o Espírito Santo de Deus ministre no nosso coração. Que nós possamos ser como Daniel. Nós possamos rejeitar os manjares deste mundo. E podemos viver hoje em dia. E começamos a viver aquilo que a palavra tem para nossas vidas. Nós não vamos enfraquecer. Nós não vamos ser menores que ninguém. Mas eu creio que nossa nação está entendendo isso neste momento de crise, que nós não dependemos só do pão desta terra, mas nós dependemos daquele que nos criou, nós dependemos de Cristo, nós dependemos dessa palavra, e o mundo está entendendo, e todo mundo está ajoelhando, está confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo Jesus Cristo é o Senhor. É isso que a nossa nação precisa. É viver essa palavra, ser como uma criança, viver daquilo que Deus tem para mim e para você. Esse é o primeiro. Ser como uma criança, viver do sustento. E o sustento para a nossa alma, para o nosso espírito, é a palavra de Deus. Segundo, uma criança, ela sempre libera o perdão. Uma criança, ela não guarda mágoa. Ela não guarda. E um dos principais fatos neste mundo, que é para mim esta palavra, como é difícil nós perdoarmos. Porque vivemos a palavra de Deus, nós temos que liberar perdão. Nós não temos que guardar mágoa. Isso que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Uma criança, às vezes eu vejo pelos meus filhos, pela minha filha, se ela está ali com um amiguinho e ela estiver brigando, ali um amiguinho afligindo, ela chora, aí passa daqui a pouco, ela está perdoando. Às vezes eu, como pai, corrijo a minha filha, sou até um pouco rigoroso em minhas atitudes. Passa nem um minuto. Ela vem, papai, te amo. Papai, olha isso aqui como nada tivesse acontecido.
A criança não guarda mágoa, ela perdoa. Nós temos que liberar perdão. A sociedade está perecendo por falta de perdão muitas vezes. Nós só pensamos em nós. Mas nós temos que liberar o perdão. Querido, eu sei que é difícil. Às vezes está passando por um momento difícil, está passando por dificuldade, a pessoa está te afligindo. Às vezes perdoar não é você conviver com a pessoa. Não é. Mas às vezes o que a criança faz? Às vezes eu vejo pela minha filha, ela está passando, está ali com uma criança que está ali atormentando. O que ela faz? Ela se afasta. O que eu falo para ela? Filha, fica ali no seu canto, deixa para lá. Às vezes eu estou falando, se está te fazendo mal, se afasta. Coloque em minhas mãos. Deixa Deus te tratar primeiro. Que muitas das vezes nós ficamos ali em conflito, querendo colocar com nossas mãos. Mas Deus está falando, deixa que eu cuido. Se afasta, deixa eu tratar de você primeiro. Liberar perdão não é estar sempre ali junto. Mas perdoe, não guarde essa mágoa. E neste momento de conflito, fale com o Pai. Procure Ele. Sabe por quê, querido? Quando minha filha está ali passando por um momento de dificuldade com alguma criança, brigando com alguma criança, ela vem e me procura. E sabe o que eu falo para ela? Se tiver uma situação que está fora do controle dela, eu falo, deixa que o Pai resolve. Não é assim que acontece? Ei, se você não está conseguindo com as suas forças, ou está uma situação difícil, procure seu Pai. Procure a Deus. Ele está dizendo nessa noite, eu resolvo. Entrega nas minhas mãos. Procura o Pai. Assim como uma criança em momentos difíceis, ela procura o Pai. Às vezes ela tenta ali, mas sempre ela corre para os braços do Pai. Quando a coisa aperta, alguém quer bater nela, ela vem correndo, esconde aonde? Atrás do papai. E aí, se estão te afligindo, corre para os braços do Pai. E sabe o que seu Pai está dizendo hoje? Eu resolvo, eu cuido, eu sou Deus de justiça, sou eu aquele que mostro para seus inimigos que eu sou Deus. Eles vão ver que Deus é na tua vida e vão reconhecer que Deus é Deus. Assim como reconheceram na vida de Daniel, aqueles que o acusaram e jogaram no calabouço, jogaram naquele poço. E o próprio rei diz, verdadeiramente, este é um Deus poderoso. Então não guarde mágoa, libere perdão. Se está difícil, corra ao braço do Pai. Ele diz, eu resolvo, eu cuido dos meus filhos. Outro, intimidade com o Pai. Todo filho tem intimidade com o Pai, ele fala com o Pai, ele conversa com seu Pai. Eles têm a intimidade. Será que você tem tido intimidade com o Pai? Será que você tem falado com Ele? Às vezes estamos perdendo essa intimidade. Na correria do dia a dia, nós estamos perdendo o contato com Deus. Sabe o que é interessante? No capítulo 11 de Lucas, ali Jesus ensinando o Pai Nosso. Mas o que me chama mais atenção é quando os discípulos chegam até Jesus e diz, Jesus, nos ensina a orar, nos ensina a falar contigo, com Deus. Sabe o que é interessante aqui, irmão? Os discípulos eles entendiam qual era a importância da intimidade,
da oração. Oração é intimidade com Deus. Imagine nós tendo a oportunidade, naquilo que nós mais gostamos de fazer. Se nós queremos ser um grande empresário, tivemos a oportunidade de estar falando aí com Bill Gates, e você tivesse a oportunidade de fazer pergunta para ele, o que você perguntaria para ele? Né? O que você pediria para ele te ensinar? Se pudesse falar aqui com o Silvio Santos, um dos grandes empresários, o que você sugaria dele? O que você tiraria dele? E sabe o que é interessante? Os discípulos de Jesus podiam pedir tudo, perguntar de tudo. Como poderia ser próspero, como podia fazer tantas coisas. Mas os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, como nós devemos orar? Em outras palavras, estão dizendo: Senhor, eu quero ter intimidade contigo eternamente. Como nós devemos conversar contigo? Como nós devemos ter essa intimidade com o Pai? E Deus está falando com você nessa noite. O Espírito Santo de Deus toca no teu coração dizendo: eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero falar com você. Eu quero conversar com você. Então nós temos que conversar, pedir orientação, deixar a religiosidade de lado. Querido, ore da sua maneira. Fale com Cristo. Ele vai te ouvir, Ele vai te entender. Porque uma criança, ela sempre pede. Ela conversa. E sabe o que é interessante? Eu vejo na minha filha. Minha filha está assistindo TV. Se passa lá na TV, não importa o preço, não importa o que seja. Ela fala: papai, eu quero um desses. Pai, eu quero aquilo. Eu quero isso. Às vezes coisa absurda. Às vezes ela olha para mim e fala: pai, eu quero ser médica. Ah, pai, eu quero ter um restaurante. Pai, eu quero ter isso. E quero cuidar disso também. Tantas coisas. Sabe por que a criança fala isso? Porque para a criança tudo pode. Tudo ela acredita. Ela tem fé. Ela ainda não foi contaminada com este mundo nos limitando. Ela fala: pai, me dá isso, não importa o preço. Ela acredita que o pai pode dar. Ela fala que quer ser algo porque ela sabe que o pai pode ajudar a fazer. E muitas vezes nós não acreditamos em nosso Deus. Esquecemos de falar com Ele ou pedir algo para Ele. Esquecemos que Ele é o dono do mundo. E que Ele vai fazer o melhor para nossas vidas. Você tem pedido para Ele? Você tem conversado com Ele? Você tem pedido orientação para seu Pai? Intimidade é oração. Conversa com Ele. Fala com Ele. Assim como uma criança fala com seu pai. Ela necessita de intimidade, comunhão, pedir, falar. Acredite que tudo é possível naquele que crê. Acredite. Fale com Ele e Ele vai te ajudar. Glória a Deus. A criança, ela confia inteiramente no seu pai. Confiança. Além de você pedir, você tem que confiar. Você tem que crer. Porque em Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A confiança, por mais que estão te mostrando ao contrário, você está ali firme, forte. Abraão confiou em Deus e entregou o seu filho Isaque ao ponto de ir sacrificá-lo à morte. Mas antes de subir aquele monte para sacrificar o seu filho, ele diz: vou, mas eu voltarei com meu filho. Ei, você pode estar até indo pensando que você vai perder o seu filho Isaque, mas você tem fé. Você tem que ter fé falando: não, eu vou voltar. Eu creio que está difícil nessa caminhada. Deus pediu o meu Isaque, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim.
Deus tem o melhor para a tua vida. Confia em Deus, assim como Abraão confiou. E Deus preparou o cordeiro. Deus preparou o cordeiro no monte e diz: Abraão, levante os teus olhos. E ali ele viu o cordeiro. Ei, muitas vezes a bênção está perto de nós. Muitas vezes a bênção está perto de você. Mas nós temos que levar os nossos olhos a Cristo. Confia no Senhor. Seja como uma criança. Minha filha, eu coloco ela numa altura em cima da mesa e falo: pula. A minha filha não pensa duas vezes, ela pula, ela se entrega, porque ela sabe que eu vou segurar. Às vezes até me assusta. Às vezes até um lugar ela fala: pai, quando eu vejo ela já pulou. Porque ela confia. Nós temos que confiar em Cristo. Mesmo que nós não enxergamos, mas nós sabemos que Cristo tem o melhor para nossas vidas. Eu vi ali um pastor falando sobre algo que eu achei muito interessante, o Rodrigo Silva. Ele falou que a fé é como uma pessoa que está ali num prédio pegando fogo. Ele deu esse exemplo. E ali aparece um bombeiro e te chama: vem, vem. Você pensa duas vezes. Se ele falar: ó, pula aqui e se joga, o bombeiro está te chamando, você atende ele. Porque você sabe que aquele ali é um especialista, é o bombeiro, ele está te dando uma orientação. Por mais que você esteja num lugar sem saída, você olha, você vê que não tem saída aos seus olhos nus. Mas você confia na palavra daquele bombeiro, porque você sabe que ele é o especialista, ele está ali para te salvar. E você faz, mesmo às vezes não acreditando, não vendo a solução, mas você vai confiar. Às vezes, querido, você está num beco sem saída, às vezes estamos numa situação difícil. Mas a nossa única esperança é Cristo. E Ele está falando para você: continue neste caminho. Por mais que você não está vendo uma solução, por mais como você esteja como Moisés, olhando na tua frente, vendo o mar, e atrás Faraó querendo te matar. Mas Deus não vai te deixar aparecer. Ele faz o mar abrir. Ele faz o mar se abrir sobre a sua frente. Deus, Ele tem grandes coisas para você. Mas está falando: confia em mim, se joga, se lança na minha palavra, se lança, confia em mim. Às vezes deixamos de ser criança e nós queremos agir pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento. Queremos agir com a nossa matemática, queremos agir com a nossa cabeça. Crescemos o suficiente para entendermos que não precisamos mais de ninguém. E nós falamos: não, peraí, agora já aprendi a andar, já aprendi a falar. Isso não é bem por aí. E queremos agir com o nosso entendimento, mas a palavra de Deus diz que as coisas do Espírito são como coisas loucas. E quem não é do Espírito não entende. Ei, querido, às vezes você não está entendendo porque você não está olhando com seus olhos espirituais. Você tem pedido a sua visão de criança, acreditando que tudo pode naquele que te fortalece, esquecendo que você tem um Deus que você pode confiar. E Deus está falando: se joga, se lança, que eu estou aqui. Por mais que você afunde como Pedro afundou, eu estou para segurar nas tuas mãos. Porque sou eu Deus que prometi na tua vida. Sou eu Deus que prometi para a tua família. Sou eu Deus que fiz a promessa: jamais deixarei você afogar. Aleluia. Ei, Pedro estava naquele barco. Ele foi o único que tomou a decisão de andar sobre as águas. E Cristo o chamou e falou: se você é verdadeiramente este Cristo, eu quero andar sobre as águas. Pedro, ele andou sobre as águas. Por mais que o vento veio, ele temeu, ele afundou. Cristo o levantou. Deus, ele não te chamou, que ele não mandou você andar sobre essas águas para te ver morrendo afogado, não. Ele não te chamou para você caminhar, para você morrer no meio do caminho, não. Ele está aí para sustentar nas tuas mãos. Por mais que nós sejamos falhos, caímos, erramos, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Ele está dizendo: eu te chamei e eu me responsabilizo. Ele está falando: por mais que você venha afundar, eu estou segurando nas tuas mãos. Ei, Pedro chegou do outro lado, todo molhado, e dizendo: eu vivi um milagre.
Eu andei sobre as águas, assim como Cristo andou. E pode ser que os discípulos olharam para ele, aqui imaginando, e dizendo, mas você afundou. Ele dizia, eu afundei, mas eu andei sobre as águas e Cristo me levantou. E eu vivi o milagre de Deus. Ei, Deus está querendo que você confie nele, se entrega, saia do comodismo, saia de viver a mesmice. Não temos que viver mais a mesmice, as mesmas coisas. Temos que falar, Senhor, eu quero viver as boas novas. Eu quero viver em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ei, querido, profetiza na tua vida coisas novas. As novas finanças, novas intimidades espirituais sobre a tua vida. Eu profetizo coisas novas. Começa a confiar que Deus vai começar a fazer coisas novas na tua vida. Confiar em Deus. Confie em Deus. Confie mais no Senhor. Neste momento de crise temos que confiar em Deus. Mesmo que nós estamos vendo o barco querendo afundar, mas Cristo está neste barco. Cristo está no barco. Querido, Cristo está querendo se levantar a qualquer momento. E vai mandar a tempestade parar. E você vai se admirar como os discípulos se admiraram, dizendo, quem é este que acalma o mar, que o vento obedece? Cristo, ele está no barco. Parece que ele não está vendo. Parece que ele não está te enxergando. Mas está falando, confie em mim. Continue, continue, continue. É confiança. Creio que quando Abraão subia aquele monte, carregando ali as madeiras, carregando para fazer o holocausto, ele ainda estava acreditando, voltarei com meu filho nos braços, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu na minha vida. Ele disse que eu seria pai de multidão, e eu creio que algo ele vai fazer de sobrenatural. Mesmo que eu mate o meu filho, ele tem poder para ressuscitar. Ei, por mais ainda que você esteja entregando o seu Isaac, às vezes o seu melhor, você fala, isso aqui é o meu melhor, Deus. Creia como Abraão. Diz a tradição que Abraão acreditaria que mesmo ele matando o seu filho, ele ressuscitaria. Olha a fé deste homem. Ei, assim como na vida de Jó, você pode ter perdido algo na tua vida, confiando em Deus. Mas Deus tem 7 vezes mais. Aquilo que o inimigo roubou, aquilo que ele permitiu que tirasse na tua vida, pela confiança em Deus que você teve, Deus, ele restitui sobre a tua vida. Ele pode fazer 7 vezes mais, assim como fez na vida de Jó. Aleluia. E aqui, quero encerrar com o último. Andar nos caminhos de Deus. Toda criança, ela anda com seu pai. Onde seu pai vai, ela depende do seu pai. Ela anda nos caminhos que o pai está. E muitas vezes nós crescemos o suficiente. Aprendemos a andar, engatinhamos, vamos andando devagarinho, criamos equilíbrio, daqui a pouco estamos andando, correndo, e daqui a pouco já não estamos ouvindo mais o nosso Pai. Já não estamos andando mais no caminho, estamos andando no caminho que queremos fazer. Mas Cristo, ele diz, eu quero você no meu caminho, filho. E muitas das vezes desviamos ou saímos deste caminho de perto de nosso Pai. Assim como o filho pródigo. Ele chegou no seu pai e disse, pai, eu não quero mais viver aqui. Eu quero toda a minha herança. E eu quero ir embora. E o seu pai deu toda a herança. E ele saiu, foi, gastou, curtiu, perdeu tudo. Ele saiu e deixou de andar nos caminhos do Pai. Ele tinha tudo na casa do Pai. Ele tinha de tudo lá. Às vezes você pode olhar para a tua vida e falar, meu Deus, estou afastado. Ou deixei de andar nesse caminho.
Mas, querido, Deus sempre está com braços abertos. Quando aquele filho pródigo decidiu voltar, o seu pai estava esperando. Porque diz a palavra de Deus que ele olhou e viu o teu filho vindo. E sabe o que aconteceu? Ele correu até o filho. Ele que foi de encontro até o filho. Ei, se você tomar uma decisão, falar, eu quero viver essa palavra, eu quero perdoar aqueles, e ter um coração limpo de perdão, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero voltar a confiar em Deus, e eu quero andar nesse caminho, sabe o que Deus faz? Ele corre até você, Ele vai atrás de você. É Ele que foi atrás do filho, Ele correu, representando Cristo, e abraçou. Diferente que o mundo fala, que o mundo prega, a religião, sistema religioso prega. Deus não rejeita ninguém. Deus, ele está de braço aberto e Ele corre na tua direção. Ele te pega nos braços. Ele diz, tudo isso aqui é teu. Ei, querido, nosso Pai vive eternamente e a herança dele está sobre a tua vida eternamente. Se você decidir andar nos caminhos de Deus, Ele está correndo na tua direção dizendo, filho, eu te aceito. Que nós possamos andar neste caminho, no caminho aonde o Pai está. E aonde o Pai está, nós desejamos estar também. E que nós possamos, com esta palavra, aprender que é necessário, que devemos nascer de novo. Assim como Nicodemos. Jesus disse, é necessário que nasça de novo. Ele não entendia porque ele estava preso a uma religião. Estava preso a costumes. Mas não tinha nascido de novo. Deus está falando, nós temos que nascer de novo. Nós temos que parar de olhar para o sistema religioso. E nesse momento que estamos de quarentena, estamos aprendendo isso. Que o sistema religioso não salva ninguém. E a igreja está nascendo de novo. A igreja está nos seus lares, fazendo culto nas suas casas, sabendo que cada um é responsável pela sua salvação, sabendo que você é templo do Espírito Santo de Deus, sabendo que você é uma criança para Ele. Deus está falando, nasça de novo. Deus está necessitando de pessoas que estão querendo nascer de novo, nascer um novo sistema. Deixamos de viver esse novo sistema religioso que está introduzido na igreja e viver verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros homens de Deus. Deus está querendo que nasça novos remanescentes, novos homens que venham a ser como Lutero foi, que desafiou o sistema e viveu o sobrenatural. E hoje estamos aqui lendo essa Bíblia por esses grandes homens, por os reformadores, pelos avivalistas que nasceram e correram por esse mundo pregando a palavra, não preso a sistema religioso, mas vivendo o que Cristo tinha para esses homens. E eu creio que este tempo é tempo de renascimento, é tempo de restauração, é tempo de nascer novos homens, é tempo de nascer novas mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo a palavra, vivendo de perdão, de amor, amando o teu próximo, amando aquele que erra, aquele que cai, não condenando, como o sistema religioso está fazendo, condenando e lançando para o mundo. Porque em João 10, diz lá, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mateus 10:11. No 10:10 diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas ele diz, mas eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Deus está precisando de pessoas assim, coração de perdão, pessoas que têm intimidade, pessoas que confiam. E eu creio que neste momento é um momento que Deus está fazendo gerar. Deus está gerando sobre essa nação novos homens, novas mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. É tempo de renascimento na igreja. É tempo de renascimento no povo de Deus. Um povo que não vai somente ao templo.
sem entender, sem entendimento que Cristo é o nosso Senhor. Mas que quando nós possamos voltar, querido, aí à igreja, nós possamos ir nascidos de novo. Podemos estar abertos e dizer: o Senhor é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, santo é o teu nome. Que nós possamos estar lá renascidos, sabendo que nós estamos louvando um Deus que nós confiamos, não por costumes. Nós estamos vivendo tempos que a igreja está vivendo um momento de comodismo, de costumes, de rituais. Cristo não morreu à toa. Cristo morreu para abolir os rituais que tinham. Cristo morreu para que você tenha um contato diretamente com Ele, para viver com Ele. Deus quer pessoas com coração de criança. E eu creio, querida, através dessa palavra, que Deus está acendendo a chama no teu coração, para que você possa viver um novo de Cristo, um novo nascimento, um coração novo, uma restauração. Amém? Esta é a palavra que eu tenho. Que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Amém? Se puder, compartilha. Manda essa mensagem para outras pessoas. Eu creio que Deus vai estar falando com essas vidas. Aqui eu agradeço e que a paz seja com todos. Um abraço. Amém.